A permanência de Frederic Vasseur no comando da Ferrari para a temporada de 2026 representa mais do que uma simples escolha administrativa. Ela simboliza uma aposta de longo prazo, uma tentativa da escuderia italiana de finalmente construir um projeto estável, racional e competitivo após anos de turbulência, trocas precipitadas de comando e promessas que não se concretizaram. Vasseur chegou à Ferrari no início de 2023 com a difícil missão de reorganizar uma estrutura marcada por instabilidades, ruídos internos e decisões técnicas controversas. E, apesar de não ter conquistado títulos nos seus primeiros anos à frente da equipe, seu trabalho começa a ser reconhecido dentro de Maranello como um ponto de inflexão. Sua permanência, portanto, não vem por acaso, mas sim como reflexo de uma nova mentalidade que começa a se enraizar dentro da Ferrari, a de que paciência, consistência e visão de longo prazo são os únicos caminhos possíveis para voltar ao topo da Fórmula 1. O primeiro desafio de Vasseur foi herdar uma equipe moralmente abalada após a frustrante temporada de 2022. A Ferrari, que havia começado aquele ano com um carro promissor, terminou afundada em erros estratégicos, falhas mecânicas e com sua dupla de pilotos desacreditada. Charles Leclerc, apesar do talento inegável, parecia perdido em meio ao caos do rádio. Carlos Sainz, por sua vez, alternava entre bons momentos e atuações irregulares. A chegada de Vasseur representava, para muitos, uma tentativa de profissionalizar a gestão da equipe, trazendo uma abordagem mais técnica e menos emocional, algo raro em uma escuderia tão passional quanto a Ferrari. Logo em seu primeiro ano, Vasseur teve que lidar com as pressões típicas do cargo. A imprensa italiana, implacável, cobrava resultados imediatos. A torcida esperava vitórias, mesmo com um carro que claramente não era capaz de enfrentar a Red Bull. Ainda assim, Vasseur optou por uma abordagem mais fria, diagnosticou os problemas internos, reorganizou departamentos técnicos, promoveu mudanças silenciosas no comando de estratégia e iniciou o processo de reformulação do carro para 2024. Os frutos dessa nova abordagem começaram a aparecer lentamente. A Ferrari voltou a ser mais competitiva em ritmo de classificação, reduziu os erros operacionais e passou a ter uma presença mais sólida nas corridas. O cenário ainda estava longe do ideal, mas os avanços eram visíveis. Em 2024, a equipe já se apresentava mais madura. Embora a Red Bull seguisse dominando, a Ferrari se consolidava como a segunda força, com Leclerc frequentemente disputando poles e pódios. A consistência, algo que sempre faltou nas temporadas anteriores, começou a surgir como um diferencial. A maior conquista, no entanto, não foi técnica, mas estrutural. A Ferrari passava a funcionar com menos interferências externas, com decisões tomadas de forma mais técnica, algo que Vasseur conseguiu impor desde sua chegada. Internamente, ele conquistou a confiança do presidente John Elkann e do CEO Benedetto Vigna, que viram em sua postura firme, porém discreta, o perfil ideal para liderar uma reconstrução de longo prazo. Mas foi em 2025 que o peso de sua gestão realmente apareceu. Apesar das dificuldades em determinadas pistas e da oscilação de desempenho ao longo do ano, a Ferrari finalmente apresentou um carro que, em determinados momentos, foi capaz de rivalizar com McLaren e Red Bull. As vitórias voltaram a acontecer, ainda que pontuais, e Leclerc reassumiu o protagonismo que lhe havia sido prometido anos antes. Carlos Sainz, embora competente, perdeu espaço diante do brilho do monegasco. E a maior decisão de Vasseur nesse processo foi a mais simbólica: a contratação de Lewis Hamilton para 2025. Trazer o heptacampeão mundial para Maranello não foi apenas uma jogada de marketing. Foi uma mensagem clara ao paddock: a Ferrari queria voltar a vencer. Hamilton, com sua experiência e prestígio, elevou o nível interno da equipe, forçando todos, desde engenheiros até pilotos, a dar o máximo de si. E Vasseur, com sua habilidade política e liderança firme, soube administrar esse choque de gerações entre Leclerc e Hamilton com maestria. Manteve ambos motivados, evitou conflitos públicos e soube extrair o melhor de cada um, ainda que os resultados em pista não fossem suficientes para lutar por um título. Agora, com a temporada de 2025 entrando em sua reta final, a Ferrari se vê diante de uma encruzilhada: manter Vasseur e consolidar o projeto que ele vem desenvolvendo ou ceder à pressão por resultados imediatos e iniciar mais uma troca no comando técnico. A resposta veio de forma clara nos bastidores de Maranello: Vasseur fica. A decisão é estratégica. A Ferrari sabe que, com a mudança drástica de regulamento prevista para 2026, trocar de chefe agora seria arriscar tudo o que foi construído nos últimos 3 anos. A continuidade de Vasseur garante estabilidade técnica, manutenção da filosofia de trabalho e preservação dos talentos que ele trouxe para o time. O francês, por sua vez, se mostra cada vez mais à vontade no cargo. Longe de declarações bombásticas ou promessas vazias, ele mantém um discurso firme e pragmático. Fala em progresso contínuo, em aprendizado com os erros e na construção de uma equipe sólida. Seu estilo, que no início parecia discreto demais para o padrão ferrarista, hoje é visto como virtude. Ele não se deixa levar pelas pressões externas. Sabe que reconstruir a Ferrari não é tarefa de 1 ou 2 anos, mas de um ciclo completo de desenvolvimento, que agora, finalmente, parece estar ganhando forma. A relação com Hamilton também é outro trunfo importante.
O piloto britânico encontrou em Vasseur um líder que respeita sua experiência e lhe oferece liberdade para contribuir tecnicamente com o carro. Ambos já trabalharam juntos nos tempos de arte na GP2, e essa confiança mútua se reflete no ambiente interno da equipe. Hamilton, mesmo sem os resultados de outrora, mostra-se engajado e otimista com o projeto ferrarista, algo que só foi possível graças à gestão serena e estratégica de Vasseur. Além disso, o chefe francês tem sido crucial nas negociações com patrocinadores, fornecedores e no alinhamento político da Ferrari com a FIA e a FOM. Em um momento em que as alianças políticas dentro da Fórmula 1 são cada vez mais relevantes, principalmente com os novos regulamentos de motores e chassis à vista, ter alguém com trânsito livre nos bastidores é um diferencial. Vasseur, ao contrário de seus antecessores, entende que vencer na F1 moderna exige muito mais do que um carro veloz. É preciso jogar o jogo político, antecipar movimentações e construir uma rede de influência. E ele tem feito isso com eficiência. Com a confirmação de sua permanência, Vasseur agora entra na fase mais delicada de seu projeto: entregar resultados. A paciência que a Ferrari lhe concedeu não será eterna. O ano de 2026 será decisivo. Com novos regulamentos, nova geração de motores e um grid cada vez mais competitivo, não haverá mais espaço para desculpas. A equipe precisa estar pronta desde o primeiro teste. O desenvolvimento do carro de 2026 já está em estágio avançado e Vasseur sabe que esse será o seu verdadeiro teste como líder. Ele preparou a casa, reestruturou os departamentos, trouxe os pilotos certos e pacificou o ambiente interno. Agora, precisa colher os frutos. Se conseguir, entrará para a história como o homem que tirou a Ferrari da fila de títulos que já dura desde 2007. Se falhar, poderá ser apenas mais um nome na longa lista de chefes que tentaram e não conseguiram. Mas, pela primeira vez em muitos anos, há uma sensação de direção dentro da Ferrari. Uma clareza de propósito. Uma ideia de futuro. E, nesse futuro, o nome de Fred Vasseur está mais firme do que nunca.